Você já imaginou como seria o mundo ninja se o primeiro Hokage tivesse sido Madara Uchiha? Não, isso não é uma troca de nomes. Estamos falando de uma revolução completa no destino de Konoha, dos clãs e da própria história do anime de Naruto. Prepare-se, porque o que você vai ver agora muda tudo que você conhece do anime de Naruto. Mas antes disso, você realmente acha que Madara aceitaria a paz sem exigir algo em troca? Antes de começar o vídeo, galera, já meta o like e se inscreve aqui no canal. Eu sempre falo, vocês são mega importantes pra mim. Nunca se esqueça disso, viu? Agora sim, bora pro vídeo. Opa! Aqui é o Léo. Galera, na linha do tempo original, Hashirama foi nomeado o primeiro Hokage. Mas e se naquele momento crucial da história, os líderes do clãs, inclusive o próprio Tobirama Senju, tivesse cedido à pressão e escolhesse Madara? Com Madara no poder, a fundação de Konoha teria sido igualmente no anime. Ele provavelmente teria criado leis mais rígidas, controle absoluto dos clãs e, claro, uma elite Uchiha no poder de Konoha, que é um dos pontos que eu vou abordar agora. Galera, Madara é um personagem que mudaria muita coisa na história se ele fosse nomeado o primeiro Hokage, tá? Eu só quero que vocês lembrem disso. Eu arrisco a dizer, tá? Eu arrisco a dizer ainda que se Madara tivesse sido o primeiro Hokage, a história do anime de Naruto, cara, mudaria completamente. Muita coisa, é outra história. Teria que pensar outra história, mudar tudo, tá? É muita coisa que muda, tá? Você vê um personagem como impacta a história de um anime inteiro. Que é o Madara, o funk Madara Uchiha, cara. Uma coisa que aconteceria, cara, após Madara ser nomeado o primeiro Hokage, é que os Uchihas, provavelmente, naquela época ali, quando o Hashirama foi nomeado, o Hashirama queria que o Madara fosse nomeado o primeiro Hokage. Só que o Madara não era visto nem pela vila de Konoha. Cara, então, com os Uchihas no poder, eu acho que sim, Madara colocaria alguns Uchihas ali no poder junto com ele, né? Claro que o Hashirama e o Tobirama iriam governar ali nas bases, né, ali junto com o Madara, né? E outra coisa também que seria, se o Madara tivesse sido nomeado o primeiro Hokage, se ele colocaria os Uchihas no poder, cara, mudaria muita coisa. Poderia, talvez, então nem acontecido o que eu falei, que o Hashirama e o Tobirama governassem ali com ele. Porque Madara não ia aceitar fazer acordo com outras vilas, né? Se ele fosse aceitar fazer acordo com outras vilas, como o Hashirama fez, cara, o Madara ele ia exigir alguma coisa em troca. Ele não queria, o Madara, ele ia querer soberania e a segurança máxima de Konoha, que se lasca outras vilas, cara. É isso que é a filosofia do Madara. Se fosse nomeado o primeiro Hokage, muita coisa mudaria, tá? Muita coisa mudaria, tá? Muita coisa mesmo. Madara iria criar um governo, assim, ele ia criar um governo, criar uma vila com leis mais rígidas, os Uchihas mais no poder. Outra coisa que poderia ter acontecido é uma briga interna entre Senjus e os Uchihas de novo, tá? De novo. Mas é claro que ele ia tentar amenizar o Madara como líder dos Uchihas, né? O Hashirama como líder do Senju, e amenizar, tá? Ali amenizar a briga ali interna, ou não, né? Poderia escalar para uma coisa muito maior, né? Ter uma guerra de novo entre os dois clãs, né? Que acabaria com a vila tudo de novo, né? Então, o Madara ali como primeiro Hokage, se acontecesse mesmo, acontecesse tudo certinho, sem nenhuma briga interna, sem nada acontecesse, se o Madara governasse algo normal, tá? Assim, aceitando fazer acordo com outras vilas, sem exigir algo em troca, ou a soberania suprema de Konoha e tudo, cara, outras coisas aconteceriam no futuro, tá? Mudaria muita coisa no futuro. Ó, como muitas coisas mudariam no futuro, Madara, como líder do primeiro Hokage, né? Como ia mudar muitas coisas lá no futuro, talvez iria impactar até nas próximas gerações, inclusive o Obito, tá? Se Madara tivesse sido o primeiro Hokage, é claro que o Obito ali, na época que ele coisou, era na época era Minato ali, Hiruzen, já era nessa época, né? O Hashirama, o Tobirama, já tinha morrido, já tinha passado aquela geração, né? O Madara também teria passado já, né? Mas como o primeiro Hokage sendo o Madara, como um Uchiha, o primeiro Hokage, cara, impactaria até nas próximas gerações já, né? Provavelmente, tá? Provavelmente o Obito não poderia ter morrido, tá? O Obito não iria morrer.
tá? O Obito não teria como, talvez, ir nessa missão, né? Que ele foi lá com o time do Minato ali, tudo, o Minato enviou eles ali, então o país já estava em guerra, né? Estava em guerras com outras nações já, estava em guerra. O cenário ideal aqui é que o Obito morreria. Mas se o Obito morreria, nós já teria um segundo personagem que iria impactar na história inteira também de Naruto, que é o Obito. Tirando Madara como primeiro Hokage, muitas coisas iriam mudar, e agora tirando o Obito, porque pro Obito virar vilão, ele necessariamente ele precisou do Madara, tá? O Madara manipulou o Obito. Inclusive o Obito morre ali na pedra, morre, né? Na verdade ele morreu ali, só que ele foi salvo por quem? Por Madara Uchiha. Se o Obito morre ali, acaba. Tiramos um personagem também já de tela. Acabou. Tiramos 2 personagens. O Madara teria morrido já, o governo dele teria acabado como primeiro Hokage, depois o Hashirama assumiria, depois o Tobirama e depois aí a história. Aí aconteceria normalmente. Tirando Madara e Obito. Tirando Obito, é a próxima coisa que eu vou falar agora. Quem seria o vilão do anime de Naruto? Será que a Akatsuki iria ser criada e da forma que foi? Eu acho que a Akatsuki sim iria ser criada, até porque muita gente acredita, cara, que a Akatsuki foi criada pelo Obito. Não, a Akatsuki não foi criada pelo Obito. Sim, o Obito conheceu Yahiko, Konan e Nagato antes da Akatsuki ser criada. Isso sim, é verdade. Só que a Akatsuki, depois que eles conheceram o Obito, foi criada pelo Yahiko, tá? E a Akatsuki no começo era do bem, tá? A primeira Akatsuki criada era do bem. Eles queriam a paz na Vila da Chuva. Eles eram do bem, eles não eram do mal, a Akatsuki. É claro que depois aconteceu tudo aqui, o Hanzo traiu eles, e toda uma história, né? Aí eles fizeram toda aquela coisa, organização, aí mudou tudo, os ideais mudou tudo. Aí virou a Akatsuki como nós conhecemos no anime, tá? Mas o Obito, ele não criou a Akatsuki, ele manipulou a Akatsuki. É diferente, tá? Quem criou a Akatsuki foi a Riko. É claro que depois o Obito se incorpora na organização, ele é a mente por trás, tá? Não é não conhecido como o Pen. O Pen não é a mente. O Pen é só uma ferramenta na mão do Obito. Também que o Obito é uma ferramenta na mão do Madara. E que o Madara é uma ferramenta na mão dos Zetsu. No final, o que acontece? Para tudo a Kaguya voltar, né? Então, o Obito, ele era a mente por trás da Akatsuki. Tirando o Obito da jogada, galera, a Akatsuki sim seria formada, beleza? Eles iriam ali pegar alguns membros ali, lá, Kizami, às vezes poderia pegar, Deidara, tudo. Esquece, tá? Porque Itachi não faria parte da Akatsuki, tá? Porque não ia acontecer o Massacre Uchiha, que o Obito ajudaria, tá? O Obito ajudaria no Massacre Uchiha. Então, o Itachi não faz parte da Akatsuki, Itachi está na vila, tá? O Massacre Uchiha não acontece, tá? O Massacre Uchiha não acontece, os Uchihas ficam vivos na vila, ficam todos vivos na vila. O Sasuke não vai pro lado do Orochimaru, tá? Não vai pro lado do Orochimaru. Beleza, fazendo isso, o que poderia acontecer? A Akatsuki seria formada, o Nagato, que né, ele teria uma vingança pessoal contra Konoha, já que ele viu os pais dele sendo assassinados por ninjas de Konoha na frente dele, então ele teria uma vingança pessoal contra Konoha. A Akatsuki sim poderia ser formada com um objetivo focado no plano do Nagato contra Konoha, ou destruir todas as vilas e tocar o caos no mundo ninja. Poderia fazer isso. Não seria os objetivos igual o Obito manipulou a Akatsuki, né? Então, seria formado assim, eles iriam atacar Konoha, provavelmente iriam perder porque o Nagato não teria o Rinnegan do Madara, tá? Porque o Rinnegan do Nagato não foi ele que despertou. Tá? Aquele Rinnegan que o Nagato tem, na verdade depois foi colocado no Yahiko, no corpo do Yahiko, e virou o Pen, né? É quando nós conhecemos como Pen. Aquele Rinnegan do Nagato é do Madara, tá? Aquele Rinnegan do Nagato é do Madara. O Nagato não teria Rinnegan, porque o Obito, nessa linha do tempo que o Obito estaria morto, poderia estar morto o Obito. Beleza, o Obito morreu, o Madara morreu, o Nagato não tem Rinnegan e atacar Konoha com a Akatsuki. Toda a Akatsuki total em cima de Konoha iriam perder, tá? Porque aí você teria Jiraiya, Itachi, Sasuke, Naruto, Tsunade, Kakashi, cara, não teria nem chances, tá? Nem chance, não teria chance nenhuma Akatsuki. Nessa primeira linha do tempo. Agora tem uma outra linha do tempo que poderia acontecer. O Zetsu poderia, já que eu não vou manipular a Madara, então eu vou manipular o Obito. O que ele poderia acontecer? Só que eu não vou no Obito primeiro. Eu vou no Orochimaru, tá? Seria Zetsu Negro e Orochimaru. Eles poderiam fazer armar todo aquele plano
do Obito cair na frente ali do Kakashi, ver o Kakashi matando a Rin, seria um plano do Zetsu com o Orochimaru para trazer o Obito pro lado deles, tá? Então, antes disso, eles com certeza... Aí você pode me perguntar, mas como que eles iriam ter acesso a Céus Hashirama? Fácil. Orochimaru podia até em Konoha, que Konoha tem a Céus Hashirama, tá, gente? Konoha, ele ficou preservando a Céus Hashirama, tá? Eles não descartaram a Céus Hashirama, não. Tá? Como que você acha que o braço do Naruto foi regenerado depois da guerra lá? Por quê? Por causa de quê? Porque tem a Céus Hashirama lá em Konoha. Tá? Então eles ficaram estudando a Céus Hashirama ali. Eles não, já como que a Céus Hashirama não se desintegram, né? Não morrem. Então eles ficaram ali estudando a Céus Hashirama ali em Konoha. Por algum momento usar elas. Então Orochimaru podia entrar em Konoha, já que Konoha, quando você é um ninja de Konoha e você, sei lá, tipo, vira um Nukenin, você sai, o seu chakra fica registrado na vila, tá? Então você pode entrar, eles vão, às vezes, perceber, só que eles vão demorar um pouco mais para perceber que aquele ninja está na vila, tá? Porque meio que a Konoha tem uma bolha, né? Então fica registrado o ninja que já nasceu naquela vila, sempre treinou lá, se ele foge e não volta, se ele vira um Nukenin, um vilão, por exemplo, e ele entra na vila de novo, demora um pouquinho para ele ser... o pessoal saber que ele está na vila. Acontece muito isso, cara, nítido no Naruto clássico, o Orochimaru lá entrando no exame Chunin. Cara, ele entrou ali, fica um bom tempo ali, depois que eles vão perceber que o Orochimaru está na vila, que o Orochimaru se revela, né? Ele se mostra, porque eles não sabiam que o Orochimaru estava ali na vila, né? Porque o chakra dele já estava registrado em Konoha. A mesma coisa que o Kashinkoji em Boruto. O Kashinkoji entra na Konoha, fica lá um bom tempo depois que eles vão descobrir o Kashinkoji está na vila. Por quê? Porque o Kashinkoji é clone de Jiraiya e Jiraiya foi um ninja de Konoha. Entendeu? Então o Orochimaru podia entrar em Konoha, pegar essa Hashirama, sair, ir lá onde o Obito, onde a pedra cai em cima do Obito, ele poderia ir com o Zetsu Negro lá, pegar o Obito com o esconderijo dele e implantar essa Hashirama no corpo do Obito. O Orochimaru nem podia ir lá em Konoha, ele podia enviar o Kabuto. Lá no clássico já. Ou antes disso, né? O Obito morre antes do Naruto, daquela geração nascer. Entendeu? Então o Orochimaru podia enviar o Kabuto lá, ou ele mesmo, claro que ele mesmo ia lá, porque o povo talvez, se reconhecesse ele, ia ser um alarme gigante em Konoha, né? Que o Orochimaru tá aqui. Então ele veria um Kabuto, por exemplo. O Kabuto é mais tranquilo, né? O Kabuto poderia entrar lá, tal, como ninja ali, tal, fazer outras coisas, o Kabuto passaria mais despercebido do que a presença do próprio Orochimaru. Então poderia enviar o Kabuto lá, pegar o Obito, aquele plano ali, tudo aquela coisa, ele pega o Obito, leva para o esconderijo dele, implanta a Hashirama, aí ele faz toda a lavagem cerebral, né, o Zetsu Negro, o Orochimaru faz toda a lavagem cerebral no Obito, né, para fazer o plano da lua, tudo no final, e o Obito faz aquele plano que o Obito cai na frente, vê o Kakashi matando a Rin com o Rinnegan, beleza, até aqui acontecendo normal, só que nessa linha do tempo, quem seria o vilão final? O vilão final mesmo seria Zetsu Negro, Orochimaru, Kabuto, poderíamos colocar o Kabuto ali, mas o Kabuto seria um coadjuvante, né? Alguém só para pegar informação, alguma coisa assim, e o Obito, né? O Obito seria praticamente o Madara e o Orochimaru na outra linha, né? Seria o Obito, né? Comparado com a outra linha do tempo, né? Então nessa linha do tempo, se o Obito fosse do ano do lado do Orochimaru e o Zetsu Negro estaria por trás, manipulando tudo, claro que iria acontecer a mesma coisa, o Obito, ele iria manipular a Akatsuki, tá? Ele iria entrar na Akatsuki. Ia acontecer quase a mesma coisa, cara. Só ia mudar, de vez de ser o Madara por trás de tudo, seria o Orochimaru, o Obito e o Zetsu. Entendeu? Então, o Orochimaru sabia que o Obito estava manipulando a Akatsuki, porque o Obito teria uma admiração enorme pelo Orochimaru, que salvou ele, assim como o Obito tinha uma admiração enorme pelo Madara, né? Então, claro que ele estava sendo manipulado pelo Madara, óbvio, né? No final da guerra, cara, já a Akatsuki teria morrido, então seria Orochimaru e Obito. Esses dois seriam os vilões finais nessa outra linha do tempo aqui. Tá? E é isso aí, galera. O que vocês acham que poderia ter acontecido se Madara tivesse sido nomeado o primeiro Hokage em Naruto? Deixe seu comentário aqui no vídeo. Eu quero ver o que você pensa sobre essa possibilidade. E já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Falou!